Todos aplaudiam no restaurante quando ele brindou a gravidez da amante, enquanto sua esposa, sentada em silêncio, apenas sorriu com os olhos marejados. Ninguém imaginava que naquela mesma noite ela revelaria algo capaz de virar o mundo dele de cabeça para baixo. Pergunta para você, o que é pior, a traição ou a mentira que vem depois dela? Curta se acredita que nenhuma verdade fica escondida para sempre. Inscreva-se, porque o final dessa história vai te arrepiar. O cristal da taça tilintou contra a mesa quando Rafael a ergueu, o som ecoando pelo salão do restaurante como um sino anunciando uma execução. As conversas cessaram instantaneamente. Todos os rostos se voltaram para ele com expectativa brilhando nos olhos. O aroma intenso do vinho tinto se misturava com o perfume caro que impregnava o ambiente, criando uma atmosfera densa de celebração forçada. Meus queridos amigos, sua voz soou firme, quase solene, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Hoje é um dia especial, um dia que mudará nossas vidas para sempre. Marina sentiu o estômago se contorcer quando ele pausou dramaticamente, saboreando cada segundo da atenção que recebia. Seus dedos se crisparam ao redor da taça de água gelada, o vidro escorregadio devido ao suor frio que brotava de suas palmas. O vestido azul marinho que escolhera com tanto cuidado agora parecia apertado demais, sufocante, como se estivesse sendo estrangulada lentamente. Camila está esperando nosso primeiro filho. A explosão de aplausos foi ensurdecedora. Palmas ecoaram pelo restaurante inteiro, vozes se ergueram em parabenizações efusivas. Cadeiras rangeram quando as pessoas se levantaram para cumprimentar o casal. Marina observou, como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta, Rafael puxar Camila para perto de si, beijando-a com paixão teatral enquanto ela sorria radiante, uma das mãos protetivamente sobre a barriga ainda lisa. O perfume doce de Camila, aquela fragrância floral enjoativa que sempre a fazia sentir náuseas, invadiu suas narinas quando a jovem passou por sua mesa para receber os cumprimentos. 28 anos, pele de porcelana, cabelos loiros perfeitamente ondulados, caindo como seda sobre os ombros nus. Tudo que Marina um dia foi, mas que o tempo e a decepção haviam corroído silenciosamente. Marina, você não vai parabenizar seu marido? A voz estridente de Letícia, esposa de um dos sócios, cortou através do barulho como uma faca. Todos os olhares se voltaram para ela, expectantes, curiosos, alguns até maliciosos. Ela se levantou devagar, cada músculo do corpo protestando contra o movimento. Suas pernas pareciam feitas de chumbo, mas conseguiu caminhar até Rafael com a elegância que 3 décadas de casamento e incontáveis eventos sociais haviam lhe ensinado. O salto alto ecoava contra o piso de mármore, um som oco que parecia ecoar dentro de seu peito vazio. Parabéns, sussurrou, sua voz quase inaudível em meio ao burburinho. Beijou o rosto dele de leve, sentindo a barba áspera roçar sua pele sensível. Por um momento seus olhos se encontraram, e ela viu algo ali. Culpa, desafio, ou simplesmente a satisfação cruel de quem finalmente conseguira o que queria. Rafael a segurou pelos ombros, seus dedos pressionando a carne através do tecido fino do vestido. Obrigado, amor, murmurou contra seu ouvido e o hálito quente com cheiro de vinho a fez estremecer. Sabia que você entenderia. Entenderia. A palavra ecoou em sua mente como um eco distorcido. Entender que o homem com quem dividira 30 anos da vida, que conhecera suas lágrimas e medos mais íntimos, que prometera amá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, estava ali celebrando publicamente a prova viva de sua traição. Entender que todos naquela sala sabiam, sussurravam nas suas costas, sentiam pena ou se divertiam com sua humilhação. Claro, respondeu, e conseguiu até esboçar um sorriso.
O tipo de sorriso que aprendera a usar como máscara, perfeito e vazio. Como poderia não entender? Voltou para sua cadeira com a mesma elegância forçada, ignorando os olhares que a seguiam como holofotes. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou a taça novamente, mas ninguém notou. Estavam todos ocupados demais, fazendo círculos ao redor do novo casal dourado, oferecendo congratulações e conselhos não solicitados sobre paternidade. O garçom, um rapaz jovem com olhos compassivos, se aproximou discretamente. A senhora gostaria de mais alguma coisa? Whisky, pediu sem hesitar. Puro, dose dupla. Ele assentiu sem questionar, desaparecendo entre as mesas. Marina observou Rafael erguer Camila nos braços, girando-a no ar enquanto ela ria como uma criança. A saia do vestido vermelho esvoaçou, revelando pernas longas e torneadas, juventude, fertilidade, tudo o que ela não podia mais oferecer. O uísque chegou numa taça de cristal pesada, o líquido âmbar refletindo as luzes douradas do lustre. O primeiro gole queimou sua garganta, mas foi um alívio bem-vindo depois do nó que se formara ali. O sabor forte e terroso a trouxe de volta à realidade, a dor aguda que pulsava em seu peito como um coração partido. Marina, querida, você está bem? Susana, sua antiga amiga de faculdade, se aproximou com expressão preocupada. Você está muito pálida. Estou ótima, mentiu, forçando outro sorriso plástico. Apenas surpresa. É uma notícia e tanto. Deve ser mesmo, Susana murmurou. E havia algo em seu tom que deixava claro que ela sabia exatamente quão surpreendente aquilo realmente era. Se precisar conversar, não preciso. O tom saiu mais cortante do que pretendia. Obrigada. Susana assentiu e se afastou. Mas Marina sentiu seus olhos permanecendo sobre ela como uma carícia indesejada. Pena. Era isso que via refletido nos rostos ao seu redor. Pena pela esposa traída que sorria e fingia que tudo estava bem. Pena pela mulher madura que estava sendo substituída por um modelo mais novo. O jantar prosseguiu numa sequência tortuosa de pratos que ela não conseguia saborear. A massa fresca com trufas tinha gosto de cartão. O vinho caro parecia vinagre em sua língua. Cada risada de Camila era como unha em quadro negro, cada beijo que Rafael depositava nos lábios dela, uma punhalada em seu orgulho ferido. Para o futuro papai, alguém gritou, erguendo mais uma taça. Para o bebê mais sortudo do mundo, outro se juntou ao brinde. Marina ergueu sua taça automaticamente, o movimento mecânico de décadas de eventos sociais. O uísque já havia terminado, substituído por mais vinho que ela bebia sem sentir o gosto. Seu reflexo no espelho da parede lateral mostrava uma mulher elegante, composta, sorridente. Uma mentira perfeita. Por dentro, porém, algo estava morrendo. Não apenas seu casamento. Isso já havia morrido há muito tempo, ela sabia. Mas sua dignidade, sua identidade como esposa, como mulher desejada, tudo estava sendo enterrado sob palmas e congratulações, sob olhares de pena mal disfarçada e sussurros que cessavam quando ela se aproximava. Eu sorri, pensou, observando Rafael beijar a testa de Camila com ternura que nunca mais demonstrara por ela. Sorri e brinquei e parabenizei. Mas por dentro, morri. A noite se arrastou como uma eternidade. Quando finalmente chegou a hora de partir, Marina se levantou com pernas bambas, o álcool misturado com devastação emocional, criando uma tontura que ela disfarçou como cansaço natural. Vamos, querida, Rafael disse, oferecendo o braço com a mesma cortesia automática de sempre. Foi uma noite e tanto, uma noite e tanto. Marina quase riu da ironia. Para ele, havia sido a celebração de sua vitória. Para ela, o funeral de suas últimas ilusões. Sim, concordou, aceitando o braço dele. Foi mesmo.
Enquanto caminhavam em direção ao carro, Marina se perguntou se alguém naquela sala realmente acreditava que ela não sabia. Se pensavam que era realmente possível uma esposa permanecer cega por tanto tempo à traição flagrante do marido. Ou se todos simplesmente fingiam junto com ela, participando dessa encenação coletiva onde a verdade era o único elemento proibido. O ar frio da noite beijou seu rosto quando saíram do restaurante, trazendo consigo o aroma de chuva iminente. Marina respirou fundo, enchendo os pulmões com ar puro depois de horas sufocada, naquela atmosfera venenosa de falsa celebração. "Você se comportou muito bem hoje", Rafael comentou enquanto abria a porta do carro para ela. Sabia que podia contar com sua maturidade. Maturidade. Mais uma palavra bonita para disfarçar humilhação. Marina entrou no carro sem responder, acomodando-se no banco de couro que ainda cheirava ao perfume caro dele, misturado com algo mais doce. O perfume dela. Quando Rafael ligou o motor e a música suave preencheu o silêncio, Marina fechou os olhos e se perguntou por que não havia reagido. Por que não gritara, não fizera um escândalo, não jogara o vinho na cara dele na frente de todos? A resposta veio como um sussurro em sua mente. Porque ainda não era a hora, porque algumas vinganças precisam ser saboreadas lentamente, como um vinho raro que só revela seu verdadeiro sabor no momento certo. Por enquanto, ela continuaria sorrindo. Continuaria sendo a esposa compreensiva, madura, elegante. Mas por baixo dessa máscara perfeita, algo novo estava nascendo. Algo que nem Rafael, nem sua jovem amante poderiam imaginar. E quando chegasse o momento certo, e ela sabia que chegaria, todos descobririam que subestimar uma mulher ferida era o erro mais perigoso que alguém poderia cometer. O som da chave girando na fechadura ecoou pelo hall de entrada como um grito abafado. Marina pendurou a bolsa de couro no gancho ao lado da porta, seus movimentos deliberadamente lentos, controlados. O tecido de seu vestido roçava contra suas pernas numa sinfonia sussurrada que parecia amplificada no silêncio pesado da casa. Rafael passou por ela sem uma palavra, afrouxando a gravata com gestos bruscos. O perfume amadeirado de seu cologne, aquele mesmo que ela comprara para ele no último aniversário, agora carregava rastros de algo mais delicado, floral. O perfume dela. A fragrância doce de Camila havia se grudado nele como uma marca de propriedade. "Que noite!" ele murmurou, jogando as chaves sobre o aparador de mármore. O barulho metálico ressoou pela casa como tiros de advertência. Marina não respondeu. Simplesmente caminhou até a cozinha, seus saltos produzindo um ritmo hipnotizante contra o piso de madeira encerada. Abriu a geladeira e retirou uma garrafa de vinho branco gelado. Um chardonnay que guardava para ocasiões especiais. Ironicamente apropriado para aquele momento, a saca-rolhas deslizou pela cortiça com facilidade sussurrante. O vinho dourado despejou-se na taça de cristal como lágrimas líquidas, cada gota carregando reflexos das luzes pendentes sobre a bancada. Marina tomou um gole longo, saboreando a acidez que contrastava com o amargor que se espalhava por sua boca desde o jantar. "Não vai dizer nada?" A voz de Rafael soou atrás dela, carregada de uma expectativa estranha. Ela se virou devagar, apoiando-se contra a bancada de granito negro. O material estava frio contra suas costas, uma sensação que a mantinha alerta, presente. "O que você gostaria que eu dissesse?" Os olhos dele se estreitaram. Havia algo desconcertante na calma dela, ela podia perceber. Por 30 anos, ele conhecera suas reações, os gritos, as lágrimas, as acusações histéricas que se seguiam às suas pequenas indiscrições. Mas aquela serenidade era território inexplorado, e isso claramente o incomodava. "Pensei que você fosse reagir de alguma forma." Marina inclinou a cabeça, estudando o rosto dele como se estivesse vendo um estranho.
As rugas ao redor dos olhos haviam se aprofundado nos últimos anos. O cabelo grisalho rareava nas têmporas. 55 anos de vida, 30 dos quais compartilhados com ela. E agora ele estava ali, parado em sua própria cozinha, desconcertado pela ausência do drama que esperava provocar. Reagir como? Sua voz saiu suave como seda, mas havia uma frieza subjacente que fez Rafael dar um passo para trás instintivamente. Eu não sei. Gritar, chorar, fazer uma cena. Marina tomou outro gole do vinho, deixando que o silêncio se estendesse entre eles como uma corda esticada prestes a se romper. E por que eu faria isso? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que ela conhecia bem. Suas mãos, que horas antes acariciavam o rosto de outra mulher, agora tremiam ligeiramente. Porque é normal, é humano. Qualquer mulher ficaria furiosa. Qualquer mulher, ela repetiu, degustando as palavras como se fossem vinho raro. Interessante perspectiva. Então você esperava que eu fosse previsível. O desconforto dele era palpável agora, irradiando-se como ondas de calor num dia de verão. Rafael afrouxou ainda mais a gravata, como se ela estivesse o estrangulando. O tecido de seda deslizou por entre seus dedos com um sussurro que parecia alto demais no silêncio da cozinha. Marina, nós precisamos conversar sobre isso. Sobre o que, exatamente? Ela depositou a taça sobre a bancada com um tique suave. Sobre o fato de você estar há 2 anos tendo um caso com sua secretária. Sobre as mentiras elaboradas para justificar suas ausências. Ou sobre o jantar de hoje, onde você celebrou publicamente a gravidez dela na frente dos nossos amigos? Cada palavra foi pronunciada com uma precisão cirúrgica que fez Rafael recuar ainda mais. Ela sabia. Ele percebeu isso com um choque que o atingiu como um soco no estômago. Ela sempre soubera. Você... Há quanto tempo? Desde o início. Marina se endireitou, caminhando lentamente em direção à janela que dava para o jardim. As cortinas de linho cru filtravam a luz do poste da rua, criando padrões fantasmagóricos nas paredes. Você não é tão discreto quanto imagina, Rafael. O perfume diferente nas suas camisas. As reuniões que se estendiam até muito tarde. Os telefonemas sussurrados que você atendia no escritório. Ela se virou para encará-lo. E havia algo em seus olhos que ele nunca vira antes. Uma frieza cristalina que o fez sentir como se estivesse olhando para o fundo de um lago congelado. E principalmente, continuou com voz baixa, a maneira como você parou de me tocar, como se minha pele o queimasse, como se eu fosse um fantasma do seu próprio passado. O relógio de parede marcava meia-noite com badaladas solenes. Cada som ecoava pela casa como um martelo batendo o veredito numa corte silenciosa. Marina contou cada batida, permitindo que o tempo se estendesse entre eles como um abismo crescente. Por que você não disse nada? A voz dele saiu rouca, quebrada. E o que eu deveria ter dito? Marina caminhou de volta à bancada, recolhendo sua taça. Devia ter implorado para você me escolher. Devia ter feito um escândalo toda vez que chegava em casa cheirando a ela. Devia ter me rebaixado a competir com uma garota da idade da nossa filha. A menção à filha, Amanda, de 26 anos, morando em Londres, fez Rafael estremecer. O peso da realidade caiu sobre ele como uma avalanche. Camila tinha apenas 2 anos a mais que sua própria filha. Isso é diferente. É mesmo? O sorriso que cruzou os lábios de Marina foi gelado como gelo quebrado. Você tem razão. É diferente porque ela é jovem, bonita, fértil, tudo que eu não sou mais. Não é sobre isso. Claro que é. Marina bebeu o resto do vinho numa única golada, deixando que o álcool aquecesse seu peito.
É sobre você se sentir poderoso novamente, sobre ter uma jovem mulher olhando para você como se fosse um deus, sobre engravidar alguém e provar que sua masculinidade ainda funciona. Cada palavra era uma lâmina afiada, cortando através das justificativas que ele havia construído para si mesmo. Rafael abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Como poderia argumentar contra uma verdade tão nua, tão crua? E eu fiquei aqui, continuou Marina, sua voz ganhando uma qualidade hipnótica, observando você se transformar em um clichê ambulante. O marido de meia-idade apaixonado pela secretária jovem, tão previsível quanto o pôr do sol. E ela caminhou até a pia e enxaguou a taça, cada movimento deliberadamente calmo. A água corrente criava um som sussurrante que preencheu o silêncio entre eles. Suas mãos, ainda elegantes apesar dos 52 anos, moviam-se com precisão automatizada. Marina. Rafael tentou se aproximar, mas algo no porte dela o manteve à distância. Eu nunca quis magoar você. Ela riu, um som baixo e sem humor que fez os pelos do braço dele se arrepiarem. Claro que não. Você só queria ter sua diversão sem consequências, ter seu bolo e comê-lo também, como dizem. Virou-se para encará-lo novamente, e desta vez havia algo diferente em seus olhos. Não raiva, isso ele saberia como lidar. Não tristeza, isso alimentaria sua culpa de maneira familiar. Era algo muito pior, indiferença. Mas sabe qual é a parte mais interessante de tudo isso, Rafael? Ele balançou a cabeça, incapaz de falar. Você esperava que eu fizesse uma cena hoje. Esperava gritos, lágrimas, drama. Esperava que eu facilitasse as coisas para você, transformando-me na esposa histérica que você poderia usar para justificar sua traição. Marina caminhou até ele, parando tão perto que podia sentir o calor emanando de seu corpo. O perfume masculino misturado com rastros florais de Camila criava um aroma nauseante que a fez querer recuar. Mas ela se manteve firme. Mas eu não vou facilitar para você, sussurrou, sua voz baixa como uma promessa perigosa. Não vou ser a vilã da sua história de amor. Não vou lhe dar a justificativa que você precisa para se sentir menos culpado. Os olhos de Rafael se arregalaram quando o significado de suas palavras o atingiu. Havia algo na calma dela que era mais aterrorizante que qualquer explosão emocional. Era a calma de um predador esperando o momento certo para atacar. O que você está dizendo? Marina sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Estou dizendo que às vezes, querido, o silêncio é muito mais assustador do que 1000 gritos. Ela passou por ele, seus passos ecoando pelo corredor em direção ao quarto principal. Na porta, parou sem se virar. Ah, e Rafael? Sim. Parabéns pela paternidade. Tenho certeza de que será interessante. O som da porta do quarto se fechando foi suave, quase inaudível. Mas para Rafael, ecoou como um portão se fechando, selando seu destino numa prisão que ele mesmo havia construído. Ele ficou sozinho na cozinha, o silêncio agora opressor, como uma presença física. A casa que dividira com Marina por 2 décadas, de repente parecia estranha, hostil. Cada sombra escondia segredos, cada som carregava ameaças não pronunciadas. Pela primeira vez desde que iniciara o caso com Camila, Rafael se perguntou se havia subestimado completamente a mulher com quem se casara. A mulher que acabara de demonstrar que conhecia cada movimento seu, cada mentira, cada traição, e escolhera permanecer em silêncio. E agora, naquele silêncio aterrorizante, ele começou a perceber que talvez tivesse acordado algo muito mais perigoso do que a ira de uma esposa traída. Havia acordado a paciência letal de uma mulher que tinha todo o tempo do mundo para planejar sua vingança. A manhã seguinte chegou envolta em neblina cinzenta, como se o próprio céu estivesse pesando sobre a cidade.
Marina despertou antes do alarme, como sempre fazia há anos, seu relógio biológico sincronizado com uma precisão militar que dispensava qualquer auxílio tecnológico. O lado direito da cama permanecia intocado. Rafael havia dormido no escritório novamente, uma prática que se tornara rotineira nas últimas semanas. Ela deslizou para fora da cama com movimentos fluidos, seus pés nus tocando o tapete persa que compraram juntos numa viagem à Turquia, 15 anos atrás. As fibras macias cosquinharam sua pele, trazendo fragmentos de memórias que ela empurrou para longe com determinação férrea. Não havia tempo para nostalgia. O banheiro privativo estava silencioso, exceto pelo zumbido baixo da ventilação. Marina observou seu reflexo no espelho veneziano, um presente de Rafael pelo seu 40º aniversário. Os cabelos castanhos ainda brilhantes caíam em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto que, apesar dos 52 anos, mantinha a elegância natural que sempre a distinguira. Mas havia algo novo em seus olhos, uma determinação fria que ela mesma não reconhecia completamente. Vestiu-se com cuidado deliberado, um conjunto de linho bege que realçava seu tom de pele, sapatos de couro italiano baixos que permitiriam caminhadas longas, uma bolsa discreta, mas cara. A imagem perfeita de uma esposa da alta sociedade em seus afazeres matinais, nada que chamasse atenção indevida. Rafael ainda roncava no escritório quando ela passou pela porta entreaberta. Seu corpo estava contorcido desconfortavelmente no sofá de couro, a gravata amarrotada, pendendo do encosto da poltrona como uma cobra morta. Por um momento fugaz, Marina sentiu uma pontada do que um dia foi amor. Mas o sentimento morreu tão rapidamente quanto nasceu, sufocado pelo peso das traições acumuladas. O ar matinal estava úmido e carregado com o aroma de chuva iminente quando ela saiu de casa. As folhas das árvores sussurravam segredos ao vento, criando uma sinfonia suave que contrastava com o turbilhão de emoções que fermentava em seu peito. Ela dirigiu pelas ruas familiares com um propósito que havia cristalizado durante a noite insone. A clínica médica ficava num bairro elegante, mas discreto, longe dos círculos sociais onde costumava circular. Era o tipo de lugar onde pessoas importantes iam quando precisavam de privacidade absoluta. Marina havia escolhido o Dr. Eduardo Mendes após uma pesquisa cuidadosa. Um profissional respeitado, discreto, sem qualquer conexão com o círculo social dela e Rafael. A sala de espera exalava um luxo contido. Poltronas de couro creme, música clássica tocando em volume baixo, revistas de decoração e moda dispostas com precisão geométrica. O aroma suave de lavanda emanava de difusores estrategicamente posicionados, criando uma atmosfera de tranquilidade calculada. Senhora Carvalho. A voz da recepcionista era profissional, mas calorosa. O doutor a aguarda. Marina seguiu pela porta de vidro fosco que se abriu com um sussurro eletrônico. O consultório do doutor Mendes era um santuário de modernidade discreta. Paredes brancas decoradas com reproduções de Monet, uma mesa de vidro que refletia a luz suave das lâmpadas estrategicamente posicionadas, diplomas emoldurados testemunhando décadas de experiência. Bom dia, senhora Carvalho. O médico ergueu-se para cumprimentá-la. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, óculos de armação elegante emoldurando olhos gentis, mas perspicazes. Por favor, sente-se. Em que posso ajudá-la? Marina acomodou-se na poltrona de couro, cruzando as pernas com elegância automática. Doutor, preciso de alguns exames e de sua absoluta discrição. Algo no tom dela fez o médico se inclinar ligeiramente para a frente. Naturalmente, o sigilo médico é sagrado aqui. Que tipo de exames a senhora tem em mente? Quero saber se estou grávida.
As palavras pairaram no ar como uma confissão. O doutor Mendes não demonstrou surpresa. Provavelmente já havia ouvido de tudo em seus 40 anos de profissão. Mas havia uma qualidade na declaração de Marina que sugeria camadas mais profundas. Entendo. Há quanto tempo a senhora suspeita? Marina hesitou apenas por um momento. 2 semanas, talvez 3. E o pai não é meu marido. A simplicidade brutal da declaração fez o ar na sala parecer mais denso. O doutor Mendes fez algumas anotações em sua pasta, seu rosto mantendo a neutralidade profissional que décadas de experiência haviam aperfeiçoado. Muito bem. Vamos fazer os exames necessários. Beta, HCG, ultrassom transvaginal para confirmar e datar alguns exames complementares. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. E depois conversaremos sobre as opções disponíveis. Doutor, a voz de Marina ganhou uma qualidade de aço temperado. Eu quero este bebê. Não importa as circunstâncias. 2 horas depois, Marina estava sentada na mesma poltrona, olhando para a tela do ultrassom, onde um pequeno ponto pulsava ritmicamente. Seu coração. O coração de seu filho. 6 semanas e 3 dias de gestação, segundo os cálculos do médico. Parabéns, senhora Carvalho. Você está oficialmente grávida. As lágrimas que ela havia contido por meses finalmente escorreram por seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era um choro de liberação, de esperança, de uma felicidade que há muito tempo não experimentava. Aos 52 anos, quando acreditava que seus dias férteis haviam terminado, a vida lhe oferecia uma segunda chance. O pai, o Dr. Mendes hesitou. É alguém que estará presente? Marina enxugou as lágrimas com um lenço de papel, recompondo-se. É alguém muito especial. Alguém que sempre esteve lá quando eu precisava. Não mentira. Não exatamente. Dirigiu de volta para casa num estado de euforia controlada, as mãos tremendo ligeiramente no volante. O mundo parecia mais brilhante, as cores mais vivas. Na bolsa, guardadas com cuidado, estavam as fotos do ultrassom e os resultados dos exames. Provas tangíveis de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Em casa, Rafael ainda estava no escritório, agora acordado e fazendo ligações. Sua voz chegava até o hall em fragmentos. Precisa ser discreto. Não pode vazar para a imprensa. A situação é delicada. Marina subiu para o quarto e guardou os papéis numa caixa de joias que mantinha trancada. Depois sentou-se na cama, uma das mãos instintivamente descansando sobre o ventre ainda plano. 6 semanas. Tempo suficiente para confirmar suas suspeitas, mas ainda cedo demais para que qualquer mudança física fosse perceptível. Fechou os olhos e permitiu-se voltar àquela noite 6 semanas atrás. Tinha sido uma festa de caridade no Copacabana Palace. Rafael estava viajando a negócios, ou pelo menos era o que havia dito. Marina foi sozinha, como fazia frequentemente ultimamente, representando a família em eventos sociais importantes. Estava conversando com potenciais doadores quando o viu atravessando o salão. Gabriel Mendoza, arquiteto renomado, sócio do escritório que projetara alguns dos edifícios mais icônicos da cidade. 45 anos, divorciado há 3, sem filhos. Eles se conheciam há quase 10 anos, desde que Rafael contratou seu escritório para um projeto comercial. Sempre houvera uma química sutil entre eles, um flerte respeitoso que nunca ultrapassara os limites da cordialidade. Naquela noite, porém, algo foi diferente. Marina. Sua voz tinha um sotaque argentino sutil que sempre a fazia sorrir. Você está lindíssima, como sempre. Gabriel. Ela havia aceito a taça de champanhe que ele oferecia, notando como os dedos dele roçaram os seus por um momento mais longo que o necessário. Não esperava vê-lo aqui.
Estou contribuindo com o projeto de renovação do orfanato. E você? Rafael não veio? Viagem de negócios. A mentira saiu naturalmente. Ela já estava tão acostumada a cobrir as ausências dele que nem precisava pensar. Então estou com sorte. Posso roubar alguns minutos da mulher mais elegante do Rio? Conversaram por horas. Sobre arquitetura, sobre arte, sobre viagens, sobre sonhos adiados. Gabriel tinha uma maneira de ouvi-la que fazia Marina se sentir interessante novamente, desejável. Quando ele sugeriu que saíssem para tomar ar na varanda do hotel, ela não hesitou. O vento noturno brincava com seus cabelos quando ele se aproximou, seus olhos escuros brilhando sob as luzes da cidade. Marina, posso ser honesto com você? Sempre. Há anos desejo este momento. Anos observando você ao lado de Rafael, desejando ter a coragem de dizer o que sinto. Ela deveria ter parado ali, deveria ter recuado, mencionado seu casamento, suas responsabilidades. Mas naquela noite, depois de meses de humilhações silenciosas, de noites solitárias, enquanto Rafael estava com sua amante, ela escolheu viver. Gabriel. Só esta noite. Ele sussurrou, suas mãos envolvendo o rosto dela com uma delicadeza que havia muito tempo não experimentava. Só esta noite deixe-me amá-la como você merece. O beijo foi gentil no início, mas rapidamente se aprofundou numa paixão que ela pensava ter morrido dentro dela. Quando ele a convidou para seu apartamento, ela aceitou sem hesitar. A noite que passaram juntos foi uma revelação. Gabriel a tocou como se ela fosse uma obra de arte preciosa. Sussurrou palavras de adoração em espanhol que fizeram seu coração disparar. Pela primeira vez em anos, Marina se sentiu desejada, amada, completa. Agora, sentada em sua cama matrimonial, uma das mãos sobre o ventre onde crescia o filho de Gabriel, ela sorriu. Se Rafael celebrou a traição, ela celebraria a verdade. Se ele pode ter seus segredos, murmurou para o quarto vazio, eu também posso ter os meus. A diferença era que o segredo dela valeria muito mais do que ele poderia imaginar. O jantar de família havia sido ideia de Rafael. Precisamos manter as aparências, dissera na manhã daquele sábado, ajustando a gravata diante do espelho do banheiro. Convidar meus pais, meu irmão, alguns amigos próximos, mostrar que somos uma família sólida. Uma família sólida. Marina quase riu da ironia enquanto arrumava os últimos detalhes da mesa de jantar. O cristal Baccarat brilhava sob a luz do lustre de cristal tcheco, cada peça posicionada com precisão milimétrica. A porcelana francesa, herança da avó de Rafael, estava impecável, os talheres de prata polidos até refletirem como espelhos. Era uma encenação perfeita para a performance que estava prestes a começar. O aroma do cordeiro assado com ervas frescas impregnava a casa, misturando-se com o perfume das rosas brancas que ela havia arranjado em vasos de cristal espalhados pela sala de jantar. Tudo estava perfeito, como sempre. Marina tinha uma reputação a zelar, a de anfitriã impecável, esposa devotada, mulher de sociedade irrepreensível. Os convidados chegam às 8, Rafael anunciou, verificando o relógio Patek Philippe que ganhara dela no último aniversário. Camila virá também. Achei importante que todos a conheçam melhor, considerando as circunstâncias. As circunstâncias. Outro eufemismo elegante para disfarçar a brutalidade de sua decisão. Marina assentiu serenamente, suas mãos alisando o vestido de seda azul marinho que escolhera com cuidado. Elegante, mas não exuberante. Sofisticado, mas não provocativo. A roupa perfeita para uma esposa compreensiva, prestes a surpreender todos os presentes. Claro, respondeu com voz suave, será interessante.
O primeiro a chegar foi Carlos, irmão mais novo de Rafael, acompanhado da esposa Beatriz. Carlos sempre fora o favorito dos pais, mais bem-sucedido nos negócios, mais carismático socialmente, mais tudo que Rafael tentava ser, mas nunca conseguia alcançar completamente. A rivalidade entre os irmãos era um segredo mal guardado na família. Marina querida, Beatriz a beijou no rosto com efusão exagerada, suas unhas perfeitamente feitas roçando a pele de Marina como garras delicadas. Você está radiante, esse vestido é divino. Obrigada, Beatriz. Marina retribuiu o cumprimento com elegância automática, notando como os olhos da cunhada vasculhavam a sala em busca de fofocas. Como está, Fernanda? Nossa filha está ótima, obrigada por perguntar. Terminou a faculdade de Direito com louvor, sabe? Já está trabalhando no escritório de advocacia mais prestigioso de São Paulo. A indireta era clara. Enquanto Amanda, filha de Marina e Rafael, ainda se encontrava na Europa, Fernanda já era uma profissional estabelecida. Marina sorriu educadamente, permitindo que a provocação deslizasse sobre ela como água sobre mármore. Os pais de Rafael chegaram pontualmente às 8, Dom Augusto e Dona Conceição carregando a pompa aristocrática que cultivavam há décadas. Augusto cumprimentou Marina com a cortesia fria que sempre demonstrava. Ela nunca fora boa o suficiente para seu filho primogênito, aos olhos dele. Conceição, por sua vez, a beijou com afeto genuíno, mas preocupado. Minha querida, sussurrou a sogra ao abraçá-la, como você está lidando com tudo isso? Estou bem, Dona Conceição, muito bem. A resposta pareceu desconcertar a mulher mais velha, que claramente esperava sinais de devastação emocional. Marina percebeu a confusão nos olhos da sogra e sentiu uma satisfação perversa. Todos esperavam que ela desmoronasse, que fizesse o papel da vítima. Que decepção seria para eles descobrir que ela tinha outros planos. Às 8h15, Camila chegou no braço de Rafael. A jovem usava um vestido vermelho que realçava cada curva de seu corpo esbelto, os cabelos loiros caindo em cascata sobre os ombros nus. Estava radiante, com aquele brilho especial que apenas a felicidade completa pode proporcionar. Ou talvez fosse apenas o hormônio da gravidez. Pessoal, Rafael anunciou com orgulho mal disfarçado. Vocês já conhecem Camila. O silêncio que se seguiu foi denso como mel. Dom Augusto limpou a garganta desconfortavelmente, enquanto Conceição fixou o olhar no próprio colo. Carlos, sempre mais direto que o irmão, cumprimentou Camila com educação gelada. Beatriz, por outro lado, mal conseguiu esconder o sorriso malicioso que brincava em seus lábios. Camila, querida, Marina se aproximou com graça felina. Que vestido lindo! Vermelho fica perfeito em você. Obrigada, Marina. A voz de Camila tremeu ligeiramente. Por mais confiante que parecesse, estar na casa da esposa do homem que amava não era situação confortável. Você também está linda. Obrigada. Marina sorriu com doçura venenosa. Vamos jantar? Tenho certeza de que todos estão famintos. A conversa durante o primeiro prato fluiu com a tensão artificial de uma peça teatral mal ensaiada. Dom Augusto falava sobre política, tentando evitar o elefante na sala. Carlos mencionava seus últimos investimentos. Beatriz fofocava sobre conhecidos mútuos. Marina desempenhava seu papel de anfitriã perfeita, garantindo que os copos permanecessem cheios e os pratos nunca vazios. Camila comia pouco, as mãos frequentemente descansando sobre o ventre numa carícia protetora inconsciente. Rafael a observava com adoração mal disfarçada, seus olhos brilhando sempre que ela sorria. O contraste com a forma como ele tratava Marina, educada mas distante, era gritante demais para passar despercebido. Então, Camila, Beatriz disse com falsa doçura, Rafael nos contou sobre sua novidade.
Deve estar muito feliz. O rosto de Camila se iluminou. Estou radiante. Ainda não acredito que em alguns meses serei mãe. Primeira vez? Perguntou Conceição, tentando soar maternal apesar do desconforto óbvio. Sim, primeira vez. Rafael tem sido tão atencioso, tão carinhoso. Camila olhou para ele com adoração púbere. Nunca me senti tão protegida. Marina tomou um gole do vinho tinto, saboreando tanto o líquido quanto a ironia da situação. Rafael, atencioso e carinhoso. Se Camila soubesse quantas outras mulheres já haviam recebido exatamente a mesma atenção. E você, Marina? A voz de Carlos cortou através dos pensamentos dela. Como está lidando com essa nova fase da família? Todas as cabeças se voltaram para ela. O momento havia chegado. Marina depositou a taça sobre a mesa com deliberação calculada, o som do cristal contra o mármore ecoando no silêncio súbito. Engraçado você perguntar, Carlos. Sua voz saiu clara como cristal, carregada de uma calma que fez Rafael franzir a testa. Porque eu também tenho uma novidade para compartilhar com todos. O ar na sala pareceu se espessar. Rafael a encarou com algo parecido com pânico nos olhos. Ele conhecia aquele tom. Conhecia o perigo que se escondia atrás da serenidade dela. Marina se levantou devagar, cada movimento deliberadamente teatral. O tecido da seda sussurrou contra suas pernas enquanto ela caminhava até a cabeceira da mesa, posicionando-se onde todos pudessem vê-la claramente. Primeiro, disse, suas mãos entrelaçadas diante do corpo numa pose de Madonna, quero parabenizar Rafael e Camila pela gravidez. Deve ser maravilhoso criar uma nova vida. Camila sorriu hesitante, claramente sem entender aonde aquilo levaria. Rafael, porém, estava pálido como pergaminho antigo. E segundo, Marina continuou, sua voz ganhando uma qualidade hipnótica que prendia a atenção de todos. Quero anunciar que eu também estou esperando um bebê. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o tic-tac do relógio de parede conseguia ser ouvido acima do barulho dos corações disparados ao redor da mesa. Dom Augusto deixou cair o garfo, o barulho metálico contra a porcelana soando como um tiro. Isso é maravilhoso, querida. Conceição foi a primeira a se recuperar, sua voz carregada de surpresa genuína. Depois de tantos anos, é um milagre. Realmente é, Marina concordou, seus olhos fixos no rosto de Rafael. Um milagre aos 52 anos. Quem diria que a vida ainda guardava surpresas para mim? Rafael tentou falar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Seus olhos estavam arregalados, a pele do rosto assumindo um tom acinzentado que o fazia parecer ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. Mas Marina, Beatriz disse com voz estridente, você e Rafael, vocês não... Ah, Beatriz, querida. Marina a interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Você tem razão. Rafael e eu não... Há muito tempo. É por isso que o pai do meu bebê não é meu marido. A bomba explodiu no meio da sala de jantar como um projétil nuclear. Camila deixou escapar um gemido abafado, as mãos voando para cobrir a boca. Carlos derrubou a taça de vinho, o líquido vermelho se espalhando pela toalha branca como sangue. Conceição emitiu um som estrangulado que poderia ter sido um soluço ou um suspiro. E Rafael simplesmente desmoronou. A taça em suas mãos se despedaçou contra o chão de mármore, os cacos de cristal se espalhando como estrelas caídas. Seu rosto passou por uma sequência rápida de emoções, choque, descrença, raiva, humilhação, antes de se fixar numa máscara de horror absoluto. Você não pode estar falando sério, conseguiu balbuciar, sua voz saindo como um grasnido. Completamente sério. Marina continuava serena, como se estivesse discutindo o tempo. 6 semanas e 3 dias de gestação, para ser exata. O médico confirmou ontem. Mas quem
A pergunta de Carlos morreu no ar quando ele percebeu a enormidade do que estava perguntando. O pai? Marina inclinou a cabeça, como se considerasse revelar ou não. É alguém que sempre esteve presente quando eu precisava. Alguém que me faz sentir amada, desejada, valorizada, tudo o que um marido deveria fazer, mas que o meu esqueceu há muito tempo. Rafael tentou se levantar, mas suas pernas não o sustentaram. Caiu de volta na cadeira como um boneco de pano, o rosto agora completamente branco. Marina, por favor. Sua voz era um sussurro desesperado. Não pode ser verdade. Você não faria isso comigo. O riso que escapou dos lábios dela foi baixo, musical e completamente desprovido de humor. Eu não faria isso com você? Rafael, querido, você celebrou publicamente a gravidez da sua amante há uma semana, na frente dos nossos amigos, da nossa família, e você acha que eu não faria isso com você? Ela caminhou lentamente ao redor da mesa, seus passos ecoando no silêncio mortal. Quando chegou onde Camila estava sentada, parou e colocou uma das mãos sobre o ombro da jovem, que tremeu como uma folha. Camila, querida, disse com voz suave como seda, você não deveria se preocupar, afinal, vocês terão seus bebês praticamente ao mesmo tempo. Que coincidência deliciosa, não acham? Camila finalmente explodiu em lágrimas, soluços convulsivos sacudindo seu corpo delgado. Rafael tentou se levantar para consolá-la, mas Marina o deteve com um olhar glacial. Eu não terminei ainda. A autoridade em sua voz fez todos congelarem. Marina voltou para sua posição na cabeceira da mesa, suas mãos mais uma vez entrelaçadas numa pose de serenidade absoluta. Vocês viram Rafael celebrar sua traição, continuou, cada palavra caindo como gelo no ambiente superaquecido. Viram ele erguer a taça e brindar a prova de sua infidelidade. Viram ele beijar outra mulher na frente da esposa, sem um pingo de vergonha ou remorso. Sua voz começou a ganhar intensidade, uma paixão controlada que fazia o ar vibrar ao seu redor. Bem, se ele pode celebrar a traição, eu posso celebrar a verdade. A verdade de que sou uma mulher livre para fazer suas próprias escolhas. A verdade de que mereço ser amada por alguém que me valorize. A verdade de que, aos 52 anos, ainda posso surpreender a todos vocês. Rafael emitiu um som que poderia ter sido um soluço ou um grito abafado. Marina, eu imploro. Implora o quê? Ela se virou para ele com fúria contida. Implora que eu minta, que esconda minha gravidez como você escondeu a sua amante por 2 anos? Implora que eu seja discreta enquanto você desfila sua juventude conquistada para todo mundo ver? Quem é o pai? A pergunta saiu da boca de Rafael como vidro moído. Quem é o homem? Marina sorriu e pela primeira vez naquela noite, o sorriso chegou aos seus olhos. Ah, Rafael, você realmente quer saber? Tem certeza de que está preparado para ouvir? Ele assentiu convulsivamente, embora seu rosto sugerisse que não. Ele definitivamente não estava preparado. É alguém que você conhece bem, disse Marina, saboreando cada palavra como vinho raro. Alguém em quem você confia, alguém que esteve em nossa casa muitas vezes, que jantou nesta mesma mesa, que apertou sua mão e olhou nos seus olhos. A cor que restava no rosto de Rafael desapareceu completamente. A lista de homens que se encaixavam naquela descrição era longa. Sócios, amigos, parceiros de negócios. Qualquer um deles seria uma traição pessoal devastadora. Naquele instante, Marina disse, olhando diretamente nos olhos do marido, o traidor provou do próprio veneno. O som que Rafael emitiu não era humano. Era o gemido de um animal ferido, a vocalização da dor pura quando o orgulho é despedaçado em fragmentos irreparáveis. Ele se curvou sobre si mesmo como se tivesse levado um soco no estômago, as mãos enterradas nos cabelos grisalhos. Camila havia parado de chorar, mas continuava tremendo violentamente.
Conceição chorava em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Dom Augusto olhava fixamente para o prato, como se pudesse desaparecer, se não fizesse contato visual com ninguém. Carlos e Beatriz se entreolhavam como espectadores de um acidente de trem, horrorizados, mas incapazes de desviar o olhar. "E agora?" Marina concluiu com voz firme como rocha. "Se me derem licença, estou um pouco cansada. A gravidez sabem como é." Ela caminhou em direção à porta com a dignidade de uma rainha deixando seu trono. Na soleira, parou sem se virar. "Ah, e Rafael?" Ele ergueu a cabeça com esforço, os olhos vermelhos e devastados. "Parabéns pela paternidade. Tenho certeza de que será uma experiência inesquecível para você." O som de seus saltos ecoando pelo corredor foi o único ruído na casa por longos minutos depois que ela desapareceu. Na sala de jantar, 7 pessoas permaneceram sentadas em volta de uma mesa onde os restos de um jantar elegante se misturavam com os destroços de uma família que nunca mais seria a mesma. E naquele silêncio sepulcral, Rafael finalmente compreendeu que havia subestimado completamente a mulher com quem vivera por 3 décadas. A mulher que acabara de lhe dar uma lição sobre o verdadeiro significado da palavra humilhação. O relógio do hall marcava 2 da manhã quando Rafael finalmente conseguiu subir as escadas. Seus passos eram vacilantes, como os de um homem recuperando-se de uma pancada na cabeça. Os convidados haviam partido há horas, deixando para trás apenas o eco de conversas sussurradas e olhares de pena que o seguiriam pelo resto da vida. A porta do quarto principal estava fechada. Rafael girou a maçaneta dourada com dedos trêmulos, mas encontrou resistência. Marina havia trancado por dentro. Pela primeira vez em 30 anos de casamento, ele estava sendo banido do próprio quarto. A ironia não passou despercebida. "Marina", sua voz soou rouca, quebrada. "Precisamos conversar." Silêncio. "Por favor, Marina, eu sei que você está acordada." Do outro lado da porta, apenas o som suave da respiração controlada dela, como se estivesse meditando, ou planejando sua próxima jogada. Rafael encostou a testa na madeira fria da porta, suas mãos se fechando em punhos contra a superfície polida. "Quem é ele, Marina? Por favor, me diga quem é o pai." A resposta veio baixa, quase inaudível, mas carregada de uma frieza que fez seus ossos doerem. "Alguém que me faz sentir mulher novamente. Algo que você esqueceu como fazer há muito tempo." As palavras foram como lâminas cortando através da pouca dignidade que ainda lhe restava. Rafael deslizou pela porta até ficar sentado no chão do corredor, as costas apoiadas contra a madeira que o separava da mulher que acabara de destruir seu mundo. "Foi por vingança?" A pergunta escapou num sussurro desesperado. "Você fez isso para me machucar?" Uma risada baixa ecoou do outro lado, desprovida de qualquer humor. "Vingança? Oh, Rafael, você realmente acredita que tudo na minha vida gira em torno de você? Então por quê?" O silêncio se estendeu por tanto tempo que ele começou a se perguntar se ela havia dormido. Quando Marina finalmente falou, sua voz carregava uma tristeza profunda que ele não ouvia há anos. "Porque pela primeira vez em décadas, alguém me olhou como se eu fosse preciosa. Alguém me tocou como se meu corpo fosse um templo, não uma obrigação matrimonial. Alguém me disse que sou linda, quando a única coisa que ouço de você há anos são críticas sobre meu peso, minha idade, minhas supostas inadequações." Cada palavra era uma facada precisa no que restava do ego de Rafael. Ele tentou se lembrar da última vez que havia elogiado a esposa, que a havia tocado com carinho, que a havia feito sentir desejada. A memória se perdia na névoa dos anos de negligência e traições casuais. Eu não sabia que você se sentia assim." "Claro que sabia." A voz dela ganhou uma dureza cortante. "Você só escolheu ignorar."
Era mais conveniente ter uma esposa invisível que cuidava da casa, organizava seus eventos sociais e fingia não ver suas aventuras extraconjugais. Rafael fechou os olhos, o peso da verdade esmagando-o como uma avalanche. Quantas vezes havia chegado em casa cheirando a outro perfume? Quantas desculpas esfarrapadas havia inventado para explicar suas ausências? Quantas vezes Marina havia engolido a humilhação em silêncio para manter as aparências? Marina, eu... Você o quê, Rafael? Vai pedir desculpas? Vai dizer que me ama? Que tudo vai ser diferente agora? Sua risada foi amarga como fel. Você teve 30 anos para me amar direito, 30 anos para me valorizar, e escolheu desperdiçar cada um deles. O telefone de Rafael vibrou no bolso. Uma mensagem de Camila. Precisamos conversar. Estou em choque. O que vamos fazer agora? Ele olhou para a tela iluminada e sentiu uma onda de náusea. Camila, a jovem grávida que esperava que ele deixasse Marina por ela. A mulher pela qual havia sacrificado sua família, sua reputação, seu futuro. E agora, com a revelação da noite, até mesmo esse relacionamento parecia contaminado pela destruição que ele próprio havia causado. Quem é ele? Rafael voltou a perguntar, sua voz carregada de desespero. Pelo menos me diga isso. Por que você quer saber? Para confrontá-lo? Para desafiá-lo para um duelo? A ironia na voz de Marina era cortante. Ou talvez para implorar que ele se afaste da sua propriedade. Porque preciso saber com quem estou lidando. Porque isso vai afetar nossos negócios, nossa posição social, nossa família. Nossos negócios? Marina riu, um som que ecoou pelo corredor como vidro quebrando. Nossos negócios, Rafael. Você quer dizer os negócios que você administra com desleixo enquanto se distrai com secretárias? A posição social que você já comprometeu ao desfilar publicamente com sua amante grávida? Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Ela estava certa. A humilhação da noite seria assunto em todos os círculos sociais deles dentro de horas. As línguas já estariam se soltando, os telefones tocando, as fofocas se espalhando como fogo em palha seca. Gabriel Mendoza. O nome saiu dos lábios de Marina como uma sentença de morte. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor, suas mãos se crispando contra o tapete persa do corredor. Gabriel, o arquiteto argentino que havia projetado 3 dos prédios mais importantes da empresa. O homem que jantara em sua mesa dezenas de vezes, que conhecia cada detalhe de sua vida pessoal e profissional. O homem em quem confiava implicitamente. Gabriel, a palavra saiu como um gemido estrangulado. Gabriel Mendoza? Surpreso? A voz de Marina destilava satisfação venenosa. Ele sempre foi muito atencioso comigo, Rafael. Sempre me tratou como uma senhora deveria ser tratada. Enquanto você me ignorava, ele me via. Realmente me via. Rafael tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. A traição não era apenas pessoal, era profissional, financeira, social. Gabriel conhecia todos os seus segredos comerciais, suas estratégias, suas fraquezas. O homem que agora carregava o filho de sua esposa tinha informações suficientes para destruí-lo completamente. Vocês... Há quanto tempo? Isso importa? Você quer cronogramas, Rafael? Quer que eu detalhe cada encontro, cada beijo, cada momento em que ele me fez sentir amada? Marina pausou, deixando que a crueldade de suas palavras se instalasse. Ou você quer saber se foi antes ou depois de você começar a trazer o cheiro dela para nossa cama? A acusação o atingiu como um soco. Quantas vezes havia feito amor com Marina pensando em Camila? Quantas vezes havia sussurrado palavras de amor que na verdade eram destinadas a outra mulher? A hipocrisia de sua indignação o nauseava. Ele sabe? Sobre o bebê? Ainda não. A resposta veio após uma pausa calculada. Mas vou contar a ele amanhã. Imagino que ficará tão feliz quanto você ficou com as novidades de Camila.
Rafael imaginou Gabriel recebendo a notícia, seus olhos escuros brilhando de felicidade, suas mãos tocando o ventre de Marina com reverência. A imagem o fez dobrar-se sobre si mesmo, como se tivesse levado uma pancada no estômago. Marina, por favor, pense em tudo que construímos juntos, nossa empresa, nossa casa, nossa vida. Pense em Amanda. Amanda. O nome da filha pairou no ar como uma acusação. Nossa filha que está em Londres porque não suporta ver o pai destruindo a família? A menina que me liga chorando porque os amigos dela comentam sobre suas aventuras amorosas que chegam até lá? Rafael não sabia que Amanda estava ciente de suas traições. A ideia de que sua filha o via como um homem indigno foi mais dolorosa que qualquer outra revelação da noite. Ela não precisa saber sobre isso, sobre Gabriel. Ah, mas ela vai saber, assim como todos vão saber. A voz de Marina ganhou uma qualidade profética que fez os cabelos do pescoço dele se arrepiarem. Porque ao contrário de você, querido, eu não pretendo manter minha felicidade em segredo. O telefone vibrou novamente. Mais mensagens de Camila, cada uma mais desesperada que a anterior. Rafael olhou para as palavras na tela, súplicas por atenção, por explicações, por garantias de que tudo ficaria bem, e sentiu apenas um vazio imenso. Gabriel sempre foi discreto, Marina continuou, sua voz ganhando um tom sonhador que fez Rafael querer socá-la à parede. Respeitoso, elegante, tudo que um cavalheiro deveria ser. Tão diferente de mim. Rafael terminou a frase com amargura. Suas palavras, não as minhas. O silêncio voltou a se estabelecer entre eles, mas agora carregava um peso diferente. Não era mais a tensão do não dito, mas a pesada realidade do que havia sido revelado. Rafael ficou sentado no corredor por mais de uma hora, escutando os sons sutis de Marina se movendo pelo quarto. A água correndo na pia, o sussurro de tecidos, o ranger quase inaudível da cama quando ela finalmente se deitou. Quando o primeiro raio de sol começou a se infiltrar pelas janelas da casa, Rafael ainda estava no mesmo lugar. Suas costas doíam contra a porta, suas pernas estavam dormentes, mas a dor física empalidecia diante da agonia emocional que o consumia. Sua esposa estava grávida de outro homem. Um homem que ele conhecia, respeitava, confiava. Um homem que agora tinha um pedaço de Marina que ele nunca mais teria. Um homem que seria o pai da criança que carregaria o sangue dela, mas não o dele. A dor que você me deu voltou em dobro, Marina havia dito no jantar, e Rafael finalmente compreendeu que ela não estava apenas se referindo à humilhação pública. Estava falando sobre o tipo de dor que corrói uma pessoa por dentro, que transforma amor em ressentimento, que faz uma esposa devotada se tornar uma estranha perigosa. Ele havia plantado sementes de traição e desprezo por anos. Agora estava colhendo uma tempestade que prometia destruir tudo que havia construído. E o pior de tudo era saber que merecia cada momento da agonia que estava vivendo. Cada lágrima que não conseguia derramar, cada palavra cruel que ela havia proferido, cada olhar de pena que recebera dos convidados na noite anterior. Rafael havia feito sua escolha quando decidiu celebrar publicamente a gravidez de sua amante. Marina simplesmente havia feito a dela. A segunda-feira chegou como um veredicto inevitável. Rafael arrastou-se para o escritório com a sensação de estar caminhando para o próprio funeral, cada passo ecoando no mármore do lobby como batidas de um martelo judicial. O porteiro, sempre tão respeitoso, sempre tão solícito, mal conseguiu manter contato visual quando lhe desejou bom dia. Senhor Carvalho, a voz hesitante fez Rafael parar no meio do caminho para o elevador. O senhor está bem? A pergunta simples carregava camadas de significado. Estava bem.
Como poderia estar bem quando sua vida havia implodido em questão de horas? Quando descobrira que a mulher com quem vivera por 3 décadas estava grávida de outro homem? Quando esse homem era alguém em quem confiava implicitamente? Estou ótimo, Geraldo. Obrigado por perguntar. A mentira saiu automaticamente, polida por décadas de representação social. Mas Geraldo não pareceu convencido. Seus olhos carregavam aquela piedade desconfortável que Rafael começava a reconhecer, a mesma que vira no rosto dos convidados do jantar. O elevador subiu lentamente até o 32º andar, cada ding marcando os segundos de sua descida ao inferno profissional. Quando as portas se abriram, revelando o escritório que comandara com orgulho por 15 anos, Rafael sentiu como se estivesse entrando em território inimigo. As conversas cessaram quando ele passou. Secretárias que sempre o cumprimentavam com sorrisos calorosos, agora baixavam os olhos. Executivos que costumavam disputar sua atenção, de repente, encontravam documentos urgentíssimos para revisar. Senhor Carvalho, a voz de Patrícia, sua assistente pessoal, soou estranha. O senhor tem algumas ligações importantes esperando. Ligações importantes? Jorge Santana, da construtora Atlântica, cancelou a reunião desta tarde. Disse que vai remarcar quando for conveniente. Patrícia hesitou, claramente desconfortável com a mensagem que precisava transmitir. Eduardo Rocha, da imobiliária Costa Verde, também cancelou. E tem mais 3 clientes que pediram para conversar urgentemente sobre os contratos em andamento. Rafael sentiu o estômago afundar. Jorge e Eduardo não eram apenas clientes, eram sócios estratégicos, responsáveis por quase 40% da receita anual da empresa. Se eles estavam se afastando... E tem isso também. Patrícia estendeu uma cópia do jornal matinal, suas mãos tremendo ligeiramente. A coluna social trazia uma foto do jantar. Alguém havia fotografado o momento exato em que Marina fazia sua revelação. A imagem mostrava Rafael com o rosto pálido como papel, a taça despedaçada a seus pés, enquanto Marina permanecia serena e elegante na cabeceira da mesa. O título era brutal. Empresário recebe dose do próprio veneno. Esposa revela gravidez de outro homem durante jantar familiar. O texto que se seguia era ainda pior. Detalhava não apenas os eventos da noite anterior, mas também fazia um histórico das indiscrições de Rafael nos últimos anos. Havia menções a Camila, claro, mas também a outras mulheres. Algumas que ele havia esquecido, outras que pensava terem permanecido secretas. Como eles conseguiram essas informações? Rafael murmurou, mais para si mesmo que para Patrícia. Senhor? Ela se inclinou ligeiramente, tentando ouvir. Nada. Cancele meus compromissos da manhã. Preciso de um tempo para se reorganizar? Patrícia sugeriu com gentileza. Para pensar. Rafael trancou-se em seu escritório e afundou na poltrona de couro que um dia representara poder e sucesso. Agora parecia apenas um trono vazio, num reino em ruínas. Através das janelas panorâmicas, podia ver a cidade se estendendo abaixo dele. Uma metrópole onde até 2 dias atrás era respeitado e temido. Agora era apenas mais um homem de meia idade que havia sido publicamente humilhado pela própria esposa. O telefone tocou insistentemente. Rafael olhou para o visor. Camila. Ele havia ignorado suas ligações desde a noite anterior, incapaz de enfrentar suas perguntas, suas demandas por explicações que ele não tinha. Alô? Rafael, finalmente. A voz dela saiu estrangulada, claramente afetada por horas de choro. Você viu o jornal? Todo mundo está falando sobre ontem. Minha família está furiosa, meus amigos não param de me ligar. Camila, como ela pôde fazer isso conosco? Como ela pôde destruir tudo na frente de todo mundo? Camila soluçou no telefone, sua voz ecoando como a de uma criança perdida.
E quem é o pai, Rafael? Quem é o homem? Rafael fechou os olhos, o nome de Gabriel queimando em sua garganta como ácido. Como poderia explicar que o pai do filho de Marina era alguém que conhecia intimamente? Alguém que havia jantado com eles, que havia apertado sua mão, que havia olhado nos seus olhos enquanto secretamente seduzia sua esposa? É complicado. Complicado como? Rafael, eu preciso saber. Estou grávida do seu filho. Mereço a verdade. A ironia da situação o atingiu como um tapa. Camila exigindo verdade e transparência quando havia sido cúmplice em anos de mentiras e enganos. Quando havia aceito ser a amante de um homem casado, participando ativamente da destruição de um casamento. É Gabriel Mendoza. O silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que Rafael se perguntou se a ligação havia caído. Quando Camila finalmente falou, sua voz estava irreconhecível. O arquiteto, o homem que projetou nossos prédios. Sim. Oh, meu Deus! O sussurro de Camila carregava horror genuíno. Rafael, ele sabe de tudo sobre a empresa. Sobre nossos contratos, nossos planos, nossos... Eu sei. Rafael interrompeu, a realidade da situação cristalizando em sua mente com clareza terrível. Ele sabe de tudo. O que vamos fazer, se ele quiser nos prejudicar, se ele usar as informações que tem? Não sei. A admissão saiu como um gemido. Não sei de nada mais, Camila. Mas você precisa saber. Você precisa ter um plano. Eu estou grávida, Rafael. Tenho um bebê vindo e agora nossa vida está destruída. Rafael olhou para o reflexo na janela. Um homem de 55 anos, com olheiras profundas, cabelos desalinhados e expressão derrotada. Onde estava o empresário confiante que comandava reuniões com mão de ferro? Onde estava o homem que achava que podia ter tudo, esposa, amante, respeito público, sem pagar qualquer preço? Rafael, a voz de Camila soou distante. Você ainda está aí? Estou aqui. Vamos nos casar. Agora. Imediatamente. Mostrar que somos um casal sério, que estamos comprometidos um com o outro. Talvez assim as pessoas esqueçam... Esqueçam o quê, Camila? Que eu traí minha esposa publicamente? Que ela me retribuiu da mesma forma? Que nossa situação toda é uma farsa? Não é uma farsa, Camila gritou, sua voz ecoando através do telefone. Eu te amo. Este bebê é prova do nosso amor. Rafael riu, um som seco e sem humor que fez Camila recuar. Amor? Camila, você tem 28 anos. Quando eu tinha sua idade, já era casado há 5 anos e tinha uma filha de 3. Você sabe o que é amor ou apenas gosta da segurança financeira que eu represento? Como você pode dizer isso, depois de tudo que passamos juntos? Tudo que passamos juntos foi mentira, Camila. Encontros em hotéis, mentiras para minha esposa, histórias inventadas para justificar minhas ausências. Isso não é amor, é apenas conveniência disfarçada de paixão. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rafael podia ouvir Camila respirando irregularmente, processando a brutalidade de suas palavras. Você está me deixando? A pergunta saiu como um sussurro quebrado. Eu estou... Rafael pausou, a verdade clara em sua mente pela primeira vez em meses. Eu estou percebendo que talvez nunca tenhamos tido nada real para começar. Mas o bebê... O bebê será amado e cuidado. Eu assumirei minhas responsabilidades. Mas quanto a nós... Rafael olhou novamente para seu reflexo na janela. Não há nós, Camila. Nunca houve. O som da ligação sendo desligada ecoou no escritório silencioso. Rafael ficou sozinho com seus pensamentos, com o peso de suas escolhas, com a compreensão tardia de que havia destruído tudo o que realmente importava em busca de coisas que nunca tiveram valor real. Marina tinha razão. O homem que um dia rira dela agora era motivo de riso para todos. E merecidamente.
A quarta-feira trouxe o dilúvio que faltava para completar a ruína de Rafael. Ele acordou no sofá do escritório pela terceira noite consecutiva, o corpo dolorido e a mente embotada pelo uísque que havia se tornado sua única companhia confiável. O terno amarrotado colava na pele suada, exalando o cheiro acre de derrota e autocomiseração. O telefone da mesa tocou com insistência brutal às 7 da manhã. Rafael contemplou ignorá-lo, mas algum resquício de responsabilidade profissional o fez atender. Carvalho Incorporadora, Rafael falando. Rafael, a voz gelada de Augusto Pereira, presidente do conselho da construtora que seria sua parceira no maior projeto do ano, cortou através da neblina em sua cabeça. Precisamos conversar, imediatamente. Augusto, bom dia. Em que posso... Você sabe muito bem em que pode me ajudar. O tom era de quem não toleraria evasivas. Meu escritório. 1 hora. A ligação terminou sem cerimônias, deixando Rafael encarando o telefone como se ele tivesse mordido sua mão. Augusto Pereira não era apenas um parceiro comercial. Era o patriarca de uma família tradicional que controlava 3 dos maiores empreendimentos imobiliários da cidade. Um homem cuja aprovação podia elevar carreiras ou destruí-las com uma palavra. Rafael tentou se arrumar no banheiro executivo, mas o espelho refletia um homem que ele mal reconhecia. Os olhos estavam injetados de sangue, as bochechas cobertas por uma barba por fazer que o envelhecia uma década. As mãos tremiam enquanto ele tentava ajustar a gravata, resultado de 3 noites mal dormidas e doses excessivas de álcool. O escritório de Augusto ficava no centro da cidade, num prédio Art Deco que exalava tradição e poder consolidado. Rafael chegou 15 minutos atrasado, um erro impensável em circunstâncias normais. A secretária, uma senhora de 60 com expressão severa, o conduziu diretamente à sala principal, sem os cumprimentos habituais. Sente-se, Rafael. Augusto não ergueu os olhos dos documentos espalhados pela mesa mogno. Aos 72 anos, permanecia imponente, seus cabelos brancos perfeitamente penteados e o terno cortado sob medida, demonstrando que idade não diminuíra sua autoridade. Rafael se acomodou na poltrona de couro, tentando projetar uma confiança que não sentia. Augusto, imagino que queira discutir os cronogramas do projeto Barra... Não. A palavra caiu como uma lâmina. Augusto finalmente ergueu os olhos e Rafael sentiu o peso de décadas de experiência empresarial o avaliando. Quero discutir sua situação pessoal e como ela afeta nossos negócios. O estômago de Rafael se contraiu. Minha situação pessoal não tem relação com... Não me interrompa. A voz de Augusto ganhou uma frieza que fez o ar na sala parecer mais denso. Há 3 dias, você se tornou motivo de piada nos círculos empresariais desta cidade. Sua esposa o humilhou publicamente, revelando que está grávida de outro homem. Sua amante, uma garota jovem o suficiente para ser sua filha, também está esperando um filho seu. E agora descobrimos que o pai da criança de sua esposa é Gabriel Mendoza. Cada palavra foi pronunciada com precisão cirúrgica, cortando através das defesas mentais que Rafael tentava manter. Como você... Soube? Rafael, meu querido, informação é poder neste negócio. E quando um dos meus parceiros se torna um escândalo ambulante, eu me certifico de conhecer todos os detalhes sórdidos. Augusto se levantou e caminhou até a janela que dava vista para a cidade. Gabriel Mendoza tem acesso a informações privilegiadas sobre nossa empresa. Plantas, orçamentos, estratégias de desenvolvimento. Agora ele tem um motivo muito pessoal para nos prejudicar. Gabriel é um profissional ético. Ele jamais... Jamais o quê? Augusto se virou, seus olhos brilhando com uma dureza que Rafael nunca havia visto.
Jamais usaria informações privilegiadas. Como jamais se envolveria com a esposa de um cliente? Parece que sua capacidade de avaliar o caráter das pessoas está severamente comprometida. Rafael tentou formular uma defesa, mas as palavras morreram em sua garganta. Como poderia argumentar contra a lógica implacável de Augusto quando ele próprio havia perdido toda a confiança em seu próprio julgamento? O conselho se reuniu ontem à noite. Augusto continuou, retornando à mesa. A decisão foi unânime. Estamos rescindindo todos os contratos com a Carvalho Incorporadora. Efetivo imediatamente. O mundo pareceu inclinar sobre seu eixo. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, todo o ar sendo expulso de seus pulmões de uma vez. Augusto, por favor, somos parceiros há 15 anos. Não pode fazer isso por causa de... Por causa de quê? De sua completa falta de controle sobre sua vida pessoal? De ter se tornado uma fonte de constrangimento para todos que se associam com você? Augusto empurrou uma pasta através da mesa. Estes são os documentos de rescisão. Sua empresa tem 72 horas para devolver todos os materiais relacionados aos nossos projetos. Rafael abriu a pasta com dedos trêmulos. Os números dançavam diante de seus olhos. Multas por rescisão antecipada, cláusulas de penalidade, valores que representavam o colapso financeiro completo de tudo que havia construído. Isso vai me arruinar, sussurrou, sua voz saindo como um gemido estrangulado. Deveria ter pensado nisso antes de se comportar como um adolescente hormonal. Augusto se sentou novamente, sua expressão não mostrando um pingo de simpatia. Há consequências para cada escolha, Rafael. Você escolheu humilhar publicamente sua esposa, escolheu se envolver com uma subordinada, escolheu tornar sua vida privada um circo público. E Marina, ela também? Marina se defendeu. A interrupção foi seca como um tiro. Depois de anos tolerando suas infidelidades, ela finalmente revidou. A diferença é que ela manteve sua dignidade durante o processo. Você, por outro lado, se tornou um clichê patético. Rafael fechou a pasta, suas mãos tremendo violentamente. Augusto, eu imploro. Podemos encontrar uma solução. Posso garantir que Gabriel... Não há nada que você possa garantir, Rafael. Você perdeu toda a credibilidade. Augusto se levantou, sinalizando que a reunião havia terminado. Meu advogado entrará em contato sobre os detalhes da rescisão. A caminhada de volta ao carro foi um borrão de humilhação. Rafael sentiu os olhares de pessoas nas ruas. Imaginou sussurros atrás dele, paranoia misturando-se com realidade numa dança tóxica. Seu telefone vibrava constantemente. Outras empresas, outros clientes, outras pontes sendo queimadas uma a uma. De volta ao escritório, Patrícia o aguardava com uma expressão que misturava pena e desconforto profissional. Senhor Carvalho, houve mais ligações. A construtora São Paulo também cancelou. E a imobiliária Morumbi. Rafael passou por ela sem responder, trancando-se em seu escritório. A garrafa de uísque que mantinha no armário para ocasiões especiais foi aberta com mãos trêmulas. O líquido âmbar queimou sua garganta, mas ofereceu o único alívio que conseguia encontrar. 3 batidas suaves na porta o fizeram erguer a cabeça. Entre! Para sua surpresa, era Marina. Ela estava elegante como sempre, um vestido verde esmeralda realçando sua pele e cabelos, uma das mãos descansando protetivamente sobre o ventre ainda discreto. Havia um brilho em seus olhos que ele não via há anos, a luz da felicidade genuína. Olá, Rafael. Marina. Ele tentou se levantar, mas as pernas não responderam adequadamente. O que você está fazendo aqui? Vim buscar algumas coisas que são minhas. Documentos, principalmente. Ela caminhou até o armário, onde ele guardava documentos pessoais, seus movimentos fluidos e graciosos, e queria ver como você estava lidando com tudo isso. Como acha que estou lidando?
A pergunta saiu mais amarga do que ele pretendia. Minha empresa está ruindo. Meus clientes estão me abandonando. Minha vida virou piada em toda a cidade. Marina se virou para encará-lo, e pela primeira vez em anos, seus olhos mostraram algo parecido com compaixão. Rafael, você fez suas escolhas, todas elas. Durante anos fez escolhas que nos trouxeram até aqui. E você? Suas escolhas foram melhores? Ele gesticulou vagamente na direção do ventre dela. Isso é apenas vingança, Marina. Vingança pura e simples. Não. A resposta veio firme, sem hesitação. Isso é amor. Amor real, profundo, verdadeiro. Algo que você se esqueceu de como oferecer. Rafael tomou outro gole do uísque, o álcool falhando em amortecer a dor que suas palavras causaram. Gabriel te disse sobre o bebê? Ontem. O sorriso que cruzou o rosto de Marina foi radiante. Ele chorou, Rafael. Chorou de felicidade. Disse que éramos um milagre, que nunca imaginou poder ser tão feliz aos 45 anos. A imagem de Gabriel recebendo a notícia, seus olhos brilhando de alegria genuína, fez Rafael se curvar sobre si mesmo. Quando foi a última vez que havia chorado de felicidade por alguma coisa? Quando foi a última vez que sentira amor verdadeiro por qualquer pessoa? Ele vai assumir a criança publicamente? Claro que vai. Não somos você, Rafael. Não vivemos de mentiras e subterfúgios. Marina fechou o armário, tendo encontrado o que procurava. Vamos nos casar assim que meu divórcio for finalizado. E Camila? O que ela disse quando soube que era Gabriel? Marina pausou na porta, sua mão na maçaneta. Camila veio me procurar ontem. Rafael ergueu a cabeça abruptamente. Ela fez o quê? Veio à nossa casa, implorando para que eu convencesse Gabriel a não prejudicar vocês nos negócios. Marina riu baixo, um som que não tinha humor. Quem planta desprezo, querido, colhe solidão. E com essas palavras, ela se foi, deixando Rafael sozinho com sua garrafa e a compreensão devastadora de que havia perdido absolutamente tudo que um dia considerou importante. 6 meses depois, o outono pintava as ruas de Dourado quando Marina emergiu da clínica obstétrica com passos leves. Uma das mãos acariciando carinhosamente a barriga arredondada que abrigava seu filho de 24 semanas. O sol da tarde beijava seu rosto com suavidade, iluminando o sorriso sereno que se tornara sua marca registrada desde que assumira publicamente sua nova vida. Gabriel a aguardava encostado no Porsche prateado, seus olhos escuros brilhando de orgulho quando ela se aproximou. Aos 45 anos, ele irradiava uma vitalidade que contrastava drasticamente com a decadência que Rafael havia escolhido abraçar. Seus cabelos negros tinham algumas mechas prateadas nas têmporas que apenas acentuavam sua elegância natural. Como está nuestro pequeno? Perguntou em espanhol, envolvendo Marina em seus braços com a delicadeza de quem segura algo precioso. Perfeito, crescendo forte e saudável. Marina se aninharam contra o peito dele, respirando o aroma amadeirado de seu perfume, que se tornara sinônimo de segurança e amor verdadeiro. Dr. Mendes disse que está tudo impecável. Gabriel depositou um beijo suave em sua testa, suas mãos descansando sobre o ventre dela com reverência. Nosso milagre, murmurou, a voz carregada de uma emoção que fazia o coração de Marina acelerar. Ainda não acredito que em poucos meses estaremos segurando nosso filho. Eles dirigiram pelas ruas familiares rumo ao apartamento que Gabriel havia comprado na Barra da Tijuca. Um penthouse moderno com vista para o mar, onde Marina havia encontrado a paz que pensara ter perdido para sempre. O local respirava o bom gosto dele. Móveis de design argentino, obras de arte cuidadosamente selecionadas. Cada detalhe pensado para criar um ambiente de harmonia e beleza. Marina, Gabriel disse enquanto preparava o chá de camomila que ela adorava tomar no final da tarde.
Recebi uma ligação hoje, de Rafael. Marina pausou no meio do movimento de se acomodar no sofá de couro italiano, seus olhos se estreitando ligeiramente. Rafael? O que ele queria? Estava implotando, dizendo que precisa conversar comigo urgentemente, que tem uma proposta que pode beneficiar todos nós. Gabriel serviu o chá em xícaras de porcelana delicada, o vapor aromático se elevando como incenso. Disse que está desesperado. A risada que escapou dos lábios de Marina foi baixa e sem humor. Desesperado. Que palavra interessante vinda dele. Queres que Louveia? Gabriel se sentou ao lado dela, oferecendo a xícara com gestos cuidadosos. Posso ouvi-lo se você achar que vale a pena. Marina tomou um gole do chá, saboreando tanto o líquido quanto o momento para considerar a proposta. Pelos relatos que chegavam até ela através de conhecidos mútuos, Rafael havia se tornado uma sombra do homem que um dia fora. A empresa estava em ruínas. Os clientes haviam fugido como ratos de navio afundando, e ele próprio desenvolverá uma reputação de instabilidade que o tornara um pária nos círculos empresariais. Sim, decidiu finalmente, marque um encontro, mas aqui, em nosso apartamento. Quero que ele veja como é uma vida construída sobre honestidade e amor verdadeiro. 2 dias depois, Rafael estava parado diante da porta do penthouse, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ajustava a gravata amarrotada. 6 meses de declínio haviam cobrado seu preço. O rosto estava mais magro, vincos profundos marcavam sua testa e havia uma curvatura nos ombros que sugeria derrota permanente. O terno, uma vez impecável, agora pendia frouxo em seu corpo emagrecido. Gabriel abriu a porta com educação profissional, mas seus olhos permaneceram frios como gelo ártico. Rafael, pontual como sempre. Rafael tentou projetar a confiança de outrora, mas sua voz saiu rouca e incerta. Obrigado por aceitar me receber. Entre. Marina está esperando. O apartamento era uma revelação de bom gosto e prosperidade. Rafael observou cada detalhe, com olhos que tentavam esconder a inveja. Os móveis de design exclusivo, as obras de arte que reconhecia como originais, a vista espetacular do oceano que se estendia até o horizonte. Era o tipo de vida que ele havia perdido, o tipo de elegância que não conseguia mais pagar. Marina estava sentada numa poltrona de veludo azul marinho, a barriga pronunciada coberta por um vestido de seda creme que realçava seu brilho maternal. Ela estava radiante, mais bonita do que Rafael se lembrava de tê-la visto em anos. A gravidez havia trazido uma luminosidade à sua pele, um brilho aos olhos que falava de felicidade genuína. Olá, Rafael, disse com voz serena, sem se levantar. Você está diferente. Marina. Ele engoliu em seco, lutando contra a onda de nostalgia e arrependimento que o atingiu. Você está linda. A gravidez fica bem em você. Obrigada. O sorriso dela foi educado, mas distante. Gabriel disse que você tem uma proposta para nós. Rafael assentiu, tentando focar no motivo de sua visita, em vez de se perder observando como Gabriel se posicionou atrás da poltrona de Marina, uma das mãos descansando protetivamente em seu ombro. A intimidade entre eles era palpável, o tipo de conexão que ele havia perdido há tanto tempo que mal conseguia se lembrar como era. Minha situação mudou drasticamente, começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. A empresa está enfrentando dificuldades. Não posso mais manter o padrão de vida que você criou através de anos de má gestão e escândalos pessoais. Gabriel interrompeu com frieza cirúrgica. Continue. Rafael sentiu as bochechas arderem, mas forçou-se a continuar. Preciso vender alguns ativos e tenho informações que podem ser valiosas para vocês. Contratos, clientes, oportunidades de negócio que você pretende vender para o homem que traiu sua confiança.
Marina inclinou a cabeça, estudando-o como se fosse um espécime interessante. Que ironia deliciosa! Marina, por favor, eu sei que cometi erros. Erros? A palavra saiu carregada de incredulidade. Rafael, você não cometeu erros. Você fez escolhas. Escolhas deliberadas, calculadas, egoístas. Durante anos, Gabriel se moveu para ficar ao lado da poltrona, seus olhos nunca deixando o rosto de Rafael. Que exatamente estás oferecendo? Informações sobre 3 grandes projetos que estão para ser licitados, contatos exclusivos que mantenho há anos. Em troca... Rafael hesitou, a humilhação queimando em sua garganta como bile. Em troca de ajuda financeira e talvez uma sociedade discreta. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Marina e Gabriel se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles que excluía Rafael completamente. Era o tipo de entendimento que apenas casais verdadeiramente conectados desenvolvem. E Camila? Marina perguntou suavemente. Como ela está lidando com sua queda? Rafael fechou os olhos, a dor da lembrança atravessando-o como uma lâmina. Camila me deixou há 3 meses. Levou o bebê e se mudou para Brasília, para a casa dos pais. Ah, o som que Marina emitiu poderia ter sido de surpresa ou satisfação. E seu filho? Eu tenho direito a visitas, mas ela deixou claro que não quer nada comigo além do necessário para o bem da criança. A admissão saiu como um gemido abafado. Ela disse que não consegue olhar para mim sem lembrar de como tudo desmoronou. Gabriel caminhou até a janela, suas mãos entrelaçadas às costas, enquanto observava o oceano. Sabes, Rafael, há uma beleza estranha na justiça poética. Você passou anos mentindo, traindo, humilhando Marina publicamente. Agora está aqui, implorando ajuda do homem que roubou sua esposa. Eu mereço isso, Rafael sussurrou, as palavras custando-lhe um esforço imenso. Mereço cada momento de sofrimento. Sim, Marina concordou simplesmente. Você merece. Mas... Gabriel se virou, seus olhos brilhando com algo que poderia ter sido diversão cruel ou genuína consideração. Marina e eu acreditamos em segundas chances, em redenção, em permitir que as pessoas aprendam com seus erros. Rafael ergueu a cabeça, uma centelha de esperança acendendo em seus olhos mortos. Vocês vão me ajudar? Vamos comprar suas informações, Marina disse, uma das mãos acariciando o ventre arredondado. Por um preço justo. E talvez no futuro, quando você tiver aprendido a ser um homem melhor, possamos considerar uma parceria. Mas com uma condição, Gabriel acrescentou, sua voz ganhando uma dureza de aço temperado. Você vai procurar ajuda, terapia, tratamento para alcoolismo, vai reconstruir sua vida da maneira correta desta vez. Rafael assentiu vigorosamente, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Sim, sim, eu farei tudo, qualquer coisa. E Rafael? Marina se levantou graciosamente, Gabriel imediatamente se movendo para apoiá-la. A próxima vez que nos encontrarmos, espero ver um homem que mereça o respeito que um dia teve. Eles o acompanharam até a porta, Gabriel mantendo uma das mãos na cintura de Marina de forma protetora. Rafael parou na soleira, olhando uma última vez para o apartamento que representava tudo que havia perdido. Marina, disse com voz quebrada, você foi a melhor parte da minha vida, e eu joguei tudo fora. Sim, ela concordou com serenidade absoluta. Você jogou, mas eu não. Eu encontrei algo muito melhor. A porta se fechou com um clique suave, deixando Rafael sozinho no corredor elegante. Ele permaneceu ali por longos minutos,
processando a magnitude de tudo que havia perdido e a pequena esperança de redenção que lhe havia sido oferecida. Enquanto caminhava em direção ao elevador, Rafael percebeu que Marina havia conseguido algo que ele nunca imaginou possível. Ela havia vencido sem se rebaixar ao nível dele. Havia encontrado o amor verdadeiro, a felicidade genuína, a paz que vem de fazer as escolhas certas. Ele pensou que tinha vencido quando celebrou publicamente a gravidez de sua amante. Mas a verdade foi sua maior derrota e a vitória mais doce de Marina.